Olá, bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica e com a experiência IMIP para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. E no tema de hoje, entrando aí no mês de novembro, vamos falar do mês alusivo a essa preocupação que todo homem, mas toda família precisa ter, que é a saúde do homem e que é lembrada de forma mais enfática, o mês azul, né, durante o mês de novembro. E para isso, dois profissionais imipianos que muito representam na prática assistencial, no ensino, na pesquisa, o cuidado com a saúde do homem. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês e começar apresentando o meu amigo, nosso primeiro convidado, o Dr. Guilherme Maia, que é urologista. Ele é o coordenador do serviço de urologia do IMIP, ele é mestre em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco e possui um fellowship em cirurgia robótica, realizado em Paris. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco hoje da saúde do homem de forma geral, né? E nosso ilustríssimo segundo convidado é o Dr. Flávio Pacheco. Flávio, ele é clínico, ele é o coordenador da clínica médica aqui do IMIP, além de clínico do Hospital Português e também do IMIP, e presidente da Sociedade de Clínica Médica de Pernambuco. Flavinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui com você também, Guilherme. Uma boa conversa sobre a saúde do homem hoje. E aí, eu sou cirurgião cardiovascular e a gente tem observado naturalmente um aumento da indicação e de mulheres que estão sendo expostas a tratamentos cirúrgicos, clínicos, no tocante a doenças cardiovasculares. Mas isso é uma realidade razoavelmente recente. Até bem pouco tempo atrás, a gente via como dominava a prevalência, quase na proporção de 3:1, 4:1, de homens. O que significa que a gente tem que estar atento que existem, sim, algumas patologias que, infelizmente, e a gente vai tentar descobrir por que elas têm sido mais identificadas, elas são vistas como mais prevalentes em homem, que por isso mesmo precisa mais da nossa atenção enquanto profissional de saúde. E eu destacaria, para além das doenças cardiovasculares, as doenças neoplásicas, e obviamente queria escutar de ambos que tipos de doenças neoplásicas são essas que mais acometem os homens e que precisam ser olhados com mais cuidado e eventualmente serem diagnosticados ou submetidos a exames diagnósticos para que, se forem identificados, sejam diagnosticados de forma mais precoce. Claro, as doenças relacionadas às causas externas de mortalidade, traumas, acidentes, o homem ainda é visto como aquele que está mais exposto à violência urbana, violência no trânsito. Mas eu acho que tem alguma coisa por trás de tudo isso que muito justifica, que é o estilo de vida. Então, sem mais delongas, deixo para os especialistas esse bate-papo e que a gente conduza realmente como um bate-papo entre amigos. E vou passar a primeira pergunta, Guilherme, a consideração a ser feita. Justamente você, enquanto urologista, precisa falar um pouquinho. Se você fosse colocar e trazer um Pareto, saúde do homem, qual é a sua maior preocupação enquanto urologista? Então, nesse Novembro Azul, né, que chama atenção não só para o câncer de próstata, que é o carro-chefe do mês, mas para a saúde de forma geral, e se esquece de falar de outras coisas que envolvem o homem, né? O acesso à saúde, que a gente estava comentando aqui um pouco antes. Quem procura, quem marca normalmente a consulta do homem é a mulher. O homem não tem ainda um certo preconceito para procurar principalmente o urologista. E o homem está sempre exposto, como a gente estava falando, a todos esses fatores. E o câncer de próstata, para a gente abrir aqui, o câncer de próstata ele é o câncer mais comum. E eu gosto de também fazer uma comparação com o câncer de mama, que tem uma propaganda muito grande, uma entrada muito grande já na sociedade. O câncer de próstata ele é mais comum no homem do que o câncer de mama na mulher. Muita gente não enxerga isso, mas é mais comum. Então a gente também tem que ter essa ideia. O envelhecer causa o câncer de próstata, a idade, fatores de risco, como o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, que a gente vai falar aqui um pouco, tudo isso são fatores que
aumenta o risco de desenvolver aquele câncer de próstata ao longo da vida. Então é muito importante porque envolve também a saúde sexual do homem. O câncer de próstata envolve a saúde sexual, então se envolve a saúde sexual, envolve a mulher, envolve a família, envolve muitas vezes ansiedade, depressão, com medo de qualquer tipo de tratamento da próstata, e a gente precisa abrir isso, conversar, debater, sem nenhum tabu. Parece ser, para um urologista, considerando que trata exclusivamente de um sistema que pertence só ao homem, para além da próstata, que outros tipos de câncer, sobre a visão do urologista, deveria causar preocupação? Então, os cânceres no trato gênito-urinário são os cânceres de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga, muito frequente, que mata bastante agressivo se você não trata inicialmente. Então, tem vários tipos, tem outros menos comuns, mas esses são os mais comuns. E o urologista trata também cânceres em mulher, o câncer de rim, o cálculo renal. A gente também trata a doença mais frequente do homem, que é a hiperplasia, o crescimento da próstata. A gente trata a doença cirúrgica abdominal mais comum do homem, que é o cálculo renal, do homem e da mulher. Então, assim, a urologia tem um aspecto amplo e importante aí para a gente absorver esse paciente e se tornar um médico desde a infância, que a gente vai encontrar fimose, varicocele, hidrocele, depois vem as DSTs, depois vem o desejo de ter filho, infertilidade, depois o desejo de não ter mais filho. Então tem uma sequência muito grande aí de desenvolvimento da relação do urologista com a criança, o menino, e com o adolescente e o homem. Então é muito importante debater e o homem ter acesso a isso. Muito interessante, Guilherme, essa visão que até hoje tem me faltado, essa percepção. Realmente o urologista ele pode acompanhar o homem em todos os aspectos. Quando quer ter filho, quando não quer mais ter filho, né? Mas, Flavinho, você como um grande clínico, mas ainda falando de câncer, Guilherme foi certeiro quando falou dos cânceres que acometem o sistema gênito-urinário, mas que outros cânceres a gente pode se preocupar e que são mais prevalentes nos homens, para além do sistema gênito-urinário? Gostei bastante do que Guilherme falou sobre a questão do contexto que o homem está inserido, né? A gente tende a olhar muito para a próstata, mas existem outras coisas que o homem, por uma baixa procura ou talvez por uma certa negligência social, ele tem menos acesso à prevenção de outros cânceres que são comuns ao homem e à mulher, né? É sabido que o homem faz menos rastreio com colonoscopia para câncer de colo retal, e o homem, por ter uma prevalência um pouco maior de tabagismo, ele também está apto a fazer o rastreio, que já é uma coisa nova, que talvez não esteja tão incorporada no SUS, que é o rastreio com tomografia de baixa dosagem para o paciente tabagista ativo. E para além disso, né, que a gente possa ofertar para que ele pare de fumar, né? Ou seja, o tabagismo é o fator isolado mais associado a câncer. E assim, a gente tem maneiras de, numa consulta de prevenção, né, de promoção de saúde, acho que para além da gente falar do que acomete de morbidade, a gente traz o conceito de saúde, né? Bem-estar físico, social e mental. Ou seja, a gente conseguir trazer essa pessoa para fazer um acompanhamento linear para evitar que isso chegue nesse problema, né? Através de cessação do tabagismo, exercício físico, diminuir a ingesta alcoólica, ou seja, vai diminuir acidente e tudo. Ou seja, como o Guilherme colocou, a gente tem que ver o homem, na verdade, o ser humano de uma forma holística. E importante como alguns estigmas ficam, né, e carregam. Dados mais atualizados do Censo Demográfico Brasileiro já colocam como a mulher sendo a provedora da casa em mais de 50%. Obviamente que isso é uma mudança de paradigma brutal. O que significa que a justificativa do homem não poder vir procurar o sistema de saúde para buscar sua prevenção, o seu diagnóstico precoce, ele parecia ser plausível sob o argumento de que ele era o que tinha que trabalhar. Não existe mais isso, viu? Então você que é homem, inventa outra desculpa para não vir procurar o seu médico e procurar diagnosticar-se ou manter-se saudável, porque esse é o objetivo. Dados do Censo Demográfico do IBGE já colocam em pé de igualdade, enquanto a pessoa que traz o sustento para casa, homem e mulher. Então esse argumento já não mais cola. Por outro lado, se fala muito em acolhimento quando a gente fala em saúde da mulher. O ambiente é preparado para isso. Vocês acham que a gente poderia estar discutindo também uma maneira de abordagem diferente para trazer o homem para o sistema de saúde? E aí
a gente poder ser mais incisivo nas orientações, que vão desde mudança de estilo de vida, que vai passar por diminuição do álcool, cessar o tabagismo, bem como práticas que são tidas hoje por um pensamento mais machista, como, por exemplo, o exame de próstata, quando é necessário fazer o toque retal, a própria colonoscopia. Vocês acham que seria por aí discutir uma mudança de mindset? Isso, eu acho que foi muito legal tocar no assunto do toque retal, porque o toque retal ele é bom, ele é necessário, mas ele não é obrigatório. Então ele não é mais obrigatório. Hoje a gente tem alguns exames que a gente pode fazer essa triagem antes, como o próprio PSA, e o PSA dentro dele existem várias características que o urologista sabe examinar, a ressonância magnética, e tem outros já, PET scan que está se tornando disponível. Então a gente não faz o toque retal em todos os pacientes. O que afastava muito o homem do urologista era o medo da consequência de algum problema da próstata. Que na década de 90, não muito longe, o índice de impotência ou de tratamento que vai deixar alguma sequela maior, até como incontinência, era muito alto. A cirurgia, os tratamentos, os medicamentos oncológicos se desenvolveram muito. Então hoje a gente tem um nível de recuperação extremamente alto da continência acima de 97%, da potência acima de 70%, 80%, quando antes era abaixo de 30%. Então mudou bastante, porque a tecnologia trouxe a cirurgia por videolaparoscopia, trouxe depois a cirurgia robótica, e a própria cirurgia já foi melhorando em si, o treinamento de como fazer diferente melhora, a técnica cirúrgica melhora, o entendimento da anatomia melhora, e hoje mesmo a gente fazendo essa cirurgia, que hoje no IMIP quase exclusivamente a gente faz a cirurgia por videolaparoscopia, com a técnica extremamente semelhante à cirurgia robótica, a gente tem resultados muito bons e muito diferentes do que a gente tinha na década de 90 ou no começo do século. Então os pacientes precisam esquecer isso. Eu tive um paciente que foi atendi essa semana, e ele me falou justamente isso. É verdade que eu vou fazer a cirurgia igual à impotência? Eu disse, não, isso não tem nada a ver, isso já passou, isso nem era no passado, nem é agora. Isso depende de uma série de fatores. É verdade que a gente precisa descobrir muito cedo para a gente ter todos esses resultados muito bons. E a gente ter esse acesso, o que é que a gente pode melhorar? A propaganda, é falar, a gente se comunicar, falar com uma pessoa ou outra, com um amigo, mostrando que tem recuperação. Esse ambiente, né? Que é um ambiente de divulgação. Esse ambiente total, mas o paciente que recuperou, talvez falar, porque eu vi uma palestra uma vez de um urologista que ele disse, poxa, a mulher vai lá, faz um silicone, faz uma lipo e sai mostrando para todo mundo. Agora, o cara que fez uma cirurgia que está com a ereção recuperada, que está bem, ele fica calado, fica escondido, não fala a ninguém. Então, assim, precisa se falar mais, debater mais, isso daqui nas próprias rodas de conversa da gente, para a gente ter um acesso e divulgar que não mais é assim. Eu estou super interessado em entrar numa conversa com o Flávio sobre screening, né? Sobre check-up masculino e num conflito de interesse. Eu vou completar 45 agora em novembro e estou programando um grande check-up. É um check-up que o médico que me acompanha recomendou que eu fizesse, mas eu acho que é muito importante para esse público que está nos escutando, para os profissionais de saúde, que a gente dê uma orientação de quais são os exames, considerando o que existe sob a visão da sociedade, quando é que o homem deve ser submetido ao primeiro exame. Mas antes disso, eu queria só contar uma experiência recente, Guilherme e Flávio, todos vocês estão nos escutando. Eu, esse ano, tive a oportunidade de ir 2 vezes a Angola. E na primeira vez, o governo angolano estava negociando a compra de um robô para fazer cirurgia robótica, com foco em cirurgia urológica. A primeira patologia que eles iam abordar era a próstata. E, naturalmente, que eu, entendendo que é um país que tinha tantos outros déficits, eu fui instado pela ministra da Saúde de Angola para dar minha opinião, o que é que eu achava do robô. E eu disse, com todo respeito, senhora ministra, existem outras prioridades. Ela, naturalmente, minha opinião não valeu nada, o robô está comprado, já está funcionando, inclusive, eles já fizeram, parece, 4 ou 5 cirurgias. Entre a primeira vez que eu fui, que foi abril, e a última vez que eu fui, que foi mês passado. Significa que eles decidiram o robô, compraram o robô, já instalaram, o Patel é o que está indo lá e está operando. Mas aí entra uma questão sociocultural muito forte. Ela disse, o nosso paciente ele morre de câncer, porque a gente eventualmente pode até falar no diagnóstico. Mas mesmo quando a gente diagnostica, se é difícil no Brasil, eles preferem morrer a se operar sob o risco cultural de virar impotente. Isso aí seria a mesma coisa que morte.
Então eu entendi que o mecanismo do robô é um instrumento de propaganda, é um instrumento de tentar popularizar que existe uma solução tecnológica que não vai atender do ponto de vista de saúde populacional, mas passa uma mensagem de que tem solução. Então, eu quero dizer, se isso chegar em Angola, tá certo que eu achei massa a ideia, tá? Mas, Flavinho, bora lá, screening. A gente, assim, no nosso termo técnico, é a avaliação periódica de saúde, né? Opa! Perfeito. Aí, assim, isso me remete, assim, Tem um grande professor, na verdade, todo mundo vai conhecer o Dr. Chicão, né? Opa! O Dr. Chicão estava no Congresso Brasileiro e todo mundo queria ouvir dele, assim, e ele já falou isso até em outras entrevistas, né? Qual o exame que, se eu pudesse fazer, ele... Safo como é, né? Um exame de consciência. A gente associa muito o cuidado da saúde da gente com um exame laboratorial, um exame de imagem, mas começa numa boa conversa, né? Ou seja, são hábitos de vida, não fumar, beber o mínimo possível, se proteger, né, nas relações sexuais para evitar aí as infecções sexualmente transmissíveis que estão em alta no momento. É você procurar o seu médico, conversar e ele avaliar a sua história e ver quem é a sua família, se na sua família tem um problema de saúde importante, como uma doença cardiovascular, que vai mudar a sua a condução toda, se tem um histórico importante de câncer, ou seja, tudo começa, na verdade, numa avaliação periódica de saúde. Obviamente, em certas idades, a gente vai ter indicação de fazer alguns rastreios. Por exemplo, o mais comum de todos, toda consulta tem que medir a pressão. Hipertensão é um fator de risco isolado para AVC, ou seja, vai ver a pressão sempre. Mas, mais do que isso, conversar, fazer rastreio de doença mental. O Guilherme colocou bem. A gente tem uma taxa de depressão na sociedade brasileira de mais de 30%. Ou seja, com 2 perguntas, né, se você está se sentindo deprimido e se você perdeu o prazer na sua atividade, você já está ali triado para a principal doença psiquiátrica que a gente tem na prática clínica, que pode levar a absenteísmo do trabalho, o cara pode deixar de funcionar, a uma disfunção erétil, né? E isso é uma bola de neve. Obviamente, assim, uma consulta, ela talvez não seja suficiente para lhe ver como um todo, mas ela é suficiente para nortear você. Vão existir exames, ou seja, dependendo dos fatores de risco da idade, avaliar a glicose para a questão da diabetes, o colesterol para algum perfil de paciente, né? Mas eu acho que a gente acaba caindo muito na receita de bolo. E a gente está saindo disso. A gente quer uma saúde individualizada. Se você for lá, Fernanda, a gente vai lhe ver como um todo, ver seu histórico familiar, e a gente vai propor um plano de saúde que é adequado às suas expectativas, para que você tenha uma vida de qualidade, funcional, fazendo atividade física, né? Orientando uma dieta, não necessariamente com exames, né? É muito chato quando você chega no médico, ele tem aquela listinha ali para você, aquela receita de bolo, nem olhou na sua cara, não conversou. O médico, ele tem que lhe conhecer, ele tem que conhecer sua família, ele tem que conhecer o contexto que você está inserido. E isso já tem estudo mostrando. A pessoa que tem um médico que acompanha a longo prazo, ela é mais aderente às modificações de estilo de vida, ela compra mais a ideia de fazer o screening, ou seja, o homem adulto que tem um médico que já conhece a família dele, ele está mais disposto a fazer a colonoscopia, ele está disposto a falar sobre disfunção erétil. Agora, quando é um cara que não conhece, que ele não cria um rapó, obviamente isso vai tudo por água abaixo. Claro. E aí, pegando o gancho do estilo de vida, eu pego muito paciente que chegou obeso, que não é sedentário, que tudo isso é risco para o câncer de próstata. E naquele momento eu digo para o paciente que ele precisa mudar o estilo de vida dele. E mudança de estilo de vida, como não prevenir o câncer de próstata, mas pode prevenir a progressão do câncer, o retorno dele. Então, se a pessoa muda, melhora, faz exercício, se alimenta melhor, ele pode se tornar menos agressivo. Além de que, no período entre que a gente dá o diagnóstico até o dia da cirurgia, eu digo que se fizer exercício físico e emagrecer, a chance de recuperar a ereção é muito maior. E aí eu já operei paciente que perdeu 10 quilos, 12 quilos em um mês. E a cirurgia foi bem melhor, e todo mundo entende. Parece que quando a gente fala em ereção, aí o paciente entende melhor tudo e pega só aquilo na conversa. Me deixa até com um pouquinho de câncer, mas me deixa... Mas me dê o que Angola falou lá, e isso é bem factível. Inclusive o robô, agora numa fase mais moderna, no final do ano passado para esse ano, está se fazendo telecirurgia. Então, você talvez não precise deslocar um médico feito patel para Angola. Sim. Ele pode operar em Orlando, onde ele está lá. E a plataforma que eles compraram foi a plataforma chinesa. A plataforma chinesa, que é muito semelhante à que a gente usa atual. Isso. E que faz telecirurgia com um nível de conexão muito alto, e a gente se fala nisso, que a telecirurgia veio para aproximar os países menos desenvolvidos, para você ter melhor um acesso, onde o médico não precisa estar lá mais. Acesso a uma expertise de primeiro mundo, primeiro mundo. E isso é tão verdade, Guilherme, que
a gente tem dificuldade de conexão do celular lá em Angola. Às vezes pega 3G, às vezes pega aquela tecnologia anterior. Raríssimas vezes consegue pegar 4G. 4G. A gente já Estava tá na sendo 5G. instalado uma antena de 5G dedicada no hospital, porque o próximo passo vai ser esse. Isso. Vai ser vai ser disruptivo. Parabenizo aí nossos irmãos africanos. Estou gostando, tá maravilhoso essa conversa, estou aprendendo muito. Mas a gente também se discute muito dentro aqui do IMIP, né? O ambiente público, né? E existem políticas públicas que preconizam, com algum grau de evidência e respeitando a necessidade do tratamento individualizado, mas também pela lógica da custo-efetividade, né? A gente precisa sim, por vezes, lançar mão de algumas plataformas de diagnóstico precoce ou de exames que possam vir a diagnosticar precocemente. Isso. Desculpe, são os pacotes de prevenção do Perfeito. E isso, Flavinho, eu imagino que tem algumas idades gatilho para que eles sejam desencadeados. Para o nosso público heterogêneo, que tem estudante de saúde, que tem usuário, para que ele possa até se sentir estimulado e motivado pela presença de vocês aqui. Eu tô com 45, que é meu caso. Eu tô com 50, tô com 55. Qual seria o tipo de exame para cada faixa etária? E eu sei que, volto a repetir, gente, procura o teu profissional de saúde, procura o teu médico. Pode ser que a visão dele tem que ser mais exercitada do ponto de vista individual. Mas até você conseguir identificar esse profissional, vamos escutar um pouco o que é que o Flávio tem para nos passar em relação a essa visão mais de pacote de exames. Perfeito. Assim, a gente tem algumas coisas assim. A primeira coisa é estimar risco. Por exemplo, quando a gente fala de doença cardiovascular, o histórico familiar, o que já aconteceu, né? Se ele tem alguma coisa estabelecida ou não. Porque se ele tiver uma coisa estabelecida, já não é mais prevenção. Opa. Mas aí, partindo desse pressuposto, tem uma idade gatilho, que num homem sem nenhum fator de risco seria 35 anos, ele teria que avaliar o colesterol. A gente recomenda que na juventude se faça um exame só para triar as causas hereditárias. Perfeito. Ou seja, a gente vai saber como é e dali a gente vai acompanhar. Para a mulher é mais tarde, porque o homem geralmente tem doença cardiovascular mais precoce. Em relação à glicemia, se for qualquer fator de risco, obeso, sedentário, hipertenso, já vai ganhar de cara, né? O grande rastreio do câncer de cólon no Ministério da Saúde está em 50 anos com a colonoscopia. A gente tem alguns outros métodos que também são aceitáveis, a pesquisa de sangue oculto, tudo. E talvez no contexto SUS sejam mais factíveis, né? A gente não tem colonoscópio para todo mundo na saúde básica. A Sociedade Americana trouxe um cutoff menor que o Ministério da Saúde ainda não recomendou, que é de 45 anos, que talvez aí entrasse. Em relação a outros exames, assim, é basicamente isso. Assim, a gente vai muito na pesquisa da diabetes, da hipertensão, os cânceres pulmão, né? A gente tem o câncer coloretal. Guilherme vai falar um pouquinho. Na nossa especialidade é o PSA, um exame de sangue, um exame simples. Um exame barato, né, Guilherme? 45 anos, pra gente decorar, com 45 anos faz o PSA, mas o paciente, além de fazer, tem que levar para um médico que saiba ler. Claro. Porque às vezes um valor que parece ser normal, ele não é. Ele já está aumentado num paciente muito jovem, ou ele já vinha, ou em pouco tempo ele pode aumentar. Então, 45 anos de um PSA em ultrassom, na especialidade da gente, você consegue já ter uma ideia geral de muita coisa. Eu recebi um aviso informando que tem que entrar não pode ter prática sexual 48 horas antes. Ele desensibiliza o exame? Veja, o ideal é 48 horas, mas eu nunca, se o paciente só tem acesso naquele momento, é melhor que ele faça daquele jeito. Certo. Eu tenho muita dúvida se isso realmente altera muito ou não altera, depender de como foi o exercício físico e, enfim, e a prática sexual. Mas a gente recomenda realmente 2 dias antes não ter nem prática sexual, nem masturbação. Que às vezes o paciente acha que a ejaculação é que é o importante. Pelo que eu estou aqui, eu acho que tem que ter um ponto de base a ser definido, que vem da sua história de atendimento, né, na sua infância, na sua adolescência, para afastar aquelas causas, muito provavelmente aquelas causas relacionadas a doenças familiares, mas 35 anos parece uma boa idade para fazer aquela primeira abordagem de riscos cardiovasculares e para as principais neoplasias que foram colocadas aqui, digestivas, urológicas, entre 45 e 50... Eu recomendaria fazer uma avaliação pontual, assim, nos seus 20 anos, assim, de ir lá. Perfeito. A partir daí, se não tiver nada alterado, a cada 3 anos, etc. Se tiver disponível anual, e a gente tem condições de fazer isso até no SUS, de você ter o seu médico, tem o médico da família que tá ali, né? Mas realmente, a partir dos 35 anos, isso deveria ser intensificado no sentido de consultas anuais e com esses exames que a gente discutiu aqui.
É bom ressaltar para entender e a gente fixar isso. O urologista é o ginecologista da mulher. Então a menina não vai desde cedo, a criança não vai desde cedo, então para o homem também. E hoje tem alguns pais que já levam, trouxe meu filho aqui para você ter uma conversa. Às vezes o pai sai da sala, aí eu converso mais abertamente, como é que tá, já teve relação, como é que tá funcionando, porque hoje a internet tá tudo muito acelerado. A disponibilidade de imagens, de vídeo, de variedade está muito acelerado. Então as crianças estão tendo, os adolescentes estão tendo disfunção erétil mais precoce, decorrente de ansiedade do que vê, hiperexposição, né? Hiperexposição. Então a gente tem uma conversa, eu tenho uma conversa bem aberta, dizendo, vamos com calma, não tenha pressa, não queira mostrar nada para ninguém que você é o melhor. Isso. Tudo tem seu tempo. E para além disso, né, Guilherme, a gente tem também uma banalização da sexualidade, etc. Isso mesmo. Acaba que é um momento, o urologista tem esse momento para orientar, né, o uso de preservativo. Existe a indicação de rastreio no adulto jovem de doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, sorologias de hepatite, de HIV, a gente faz de rotina também. E esse é um momento para, talvez ele não se sinta à vontade no âmbito familiar, não teve esse momento com os pais, e ali ele vai conversar sobre se já começou a atividade sexual e como ele vai conduzir na prevenção e etc. Ou seja, é importante lembrar que a saúde do homem não significa somente do homem mais maduro, do homem idoso, é a saúde do homem como um todo, que começa num belo atendimento pediátrico, no acompanhamento durante a adolescência, no atendimento e na consulta precoce, na adultice jovem, né? E que continua. Acho que está sendo muito, muito, muito interessante essa visão completa, e eu queria ressaltar algo que parece ser um problema muito contemporâneo da saúde do homem. Parece que tem uma necessidade da hipersexualização em vários aspectos, desde a adolescência, mas também no homem, na adultice mais madura, beirando já ou na terceira idade, a necessidade de autoafirmação, né? E isso tem levado, que a gente tem visto nas conversas com os colegas, na literatura, a gente tem visto, primeiro, uma hipermedicalização, né? O uso excessivo de medicamentos relacionados a tratamento de disfunção erétil, e a gente sabe das correlações e dos perigos, né, Flávio, dessa associação de medicamentos com doença coronariana, né? De forma recreativa, né? De forma recreativa. E também aí para ambos, o uso de hormonoterapia é também recreativo, né? É o uso indiscriminado de testosterona, de anabolizantes, que extrapolam meramente o benefício estético. Então, parece que é uma tentativa eterna de querer se manter jovem e hiperativo. O que vocês têm visto na prática clínica? O que vocês podem recomendar? Vocês, como dois profissionais de saúde sérios, para quem está nos assistindo, para o profissional de saúde, qual é o limite do certo ou do errado? Então, tudo tem a ver com o que a gente já está conversando, né? Então, a gente procurar entender se aquele paciente está tendo uma queda do libido, uma queda da disposição, se isso é alguma coisa orgânica, é bem difícil e bem raro. Isso, para ser uma causa orgânica, é em torno de 10%, 15%. Não é da mesma forma que a mulher tem a menopausa após 45, 50 anos, como quase certeza. Mas o estilo de vida que está se levando hoje, o nível de ansiedade e cobrança que está se existindo, está levando a deprimir o homem, está levando a ele não se sentir bem. A questão de ereção e libido está completamente relacionado ao efeito psíquico e do meio ambiente, do que ele se cobra, o que ele tem que ser, o papel que ele representa, o que é que ele tem que atingir. E a gente, como médico, a gente tem que saber diferenciar. A gente dosa alguns hormônios, a gente tem que mostrar. Não existe isso de vamos deixar seu hormônio no limite inferior da normalidade e repor hormônio. Isso não existe. Ou no superior da normalidade. No superior da normalidade, porque é melhor. Otimizar o normal, né? Isso não existe. A gente sabe que pacientes com níveis diferentes de testosterona pode ter diferentes resultados, tá? Paciente com testosterona alto pode estar com libido baixo, testosterona baixa dentro do limite, pode estar super bem e conviver com aquilo. Então, a gente tem esse papel de orientar certo. O uso recreativo de testosterona, o tal do pré-treino, fazer um ciclo de 3, 6 meses, isso é muito comum e é errado, né? E você pode gatilhar uma série de outros doenças, e principalmente doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, suicídio. Então, essas coisas que alguns médicos não trazem, né, para falar isso. E aí, Fabinho, quais são as broncas que tu pega no consultório? Eu geralmente, eu lido mais com efeitos colaterais, né? Não é da minha prática. Confesso que, não acho que cabe ao clínico generalista
está indicando o repouso hormonal. Existem pessoas, urologistas, endocrinologistas, são especialistas da área que vão ter essa expertise, mas eu gostaria de reforçar o que o Guilherme colocou, assim, o valor absoluto da testosterona, ele não quer dizer nada, ele não está totalmente ligado ao sintoma ou não, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado para avaliar a chamada andropausa. Isso. Como o Guilherme bem colocou, assim, a correlação, ela não é clara, mas a gente já sabe os efeitos danosos que uma suplementação de um hormônio pode causar. Desfecho cardiovascular, né, algum grau de lesão hepática, se numa dose não, enfim, suprafisiológica. E assim, muitas vezes o que eu sinto é que a pessoa que fez uso, ela não tinha dimensão dos riscos que ela estava correndo. E o pior que isso, aí decide parar por conta própria às vezes, e aí que vem a rebordosa, né? Porque quando você suplementa uma coisa que o corpo tem, ele para de produzir, ou seja, vai precisar de um acompanhamento para uma redução paulatina. Assim, acho que é importante reforçar, procure pessoas que você confia, né? Que sejam abalizadas por grandes sociedades médicas, que tenham uma conduta reconhecida pela comunidade de maneira ética, e assim, para chegar nesse ponto, tem que ter muita discussão, tem que ter uma avaliação ampla. Não é só o exame. Como o paciente está, quem é o paciente, se ele tem uma contraindicação ou não. Até para repor no idoso a testosterona, vai ter que avaliar a PSA também, a próstata. Para assim, todo mundo que for repor testosterona, a gente precisa avaliar a próstata, o PSA exatamente. E acompanhar por um tempo. Ou seja, eles têm se tratado como se fosse uma aspirina, mas não é bem por aí, entendeu? Não é com certeza. E acho que foi um assunto muito, muito pertinente para a gente abordar. A gente está chegando aí ao finalzinho do nosso encontro de hoje. Acho que a gente cumpriu a obrigação, cumpriu a meta, abordou de forma muito holística, deixamos os gatilhos e os alertas para que você que está nos assistindo, o profissional de saúde, você o usuário, você o que está envolvido com ensino e pesquisa na área de saúde, saia um pouco mais capacitado, saia disponível para estar discutindo esses assuntos e multiplicando esse conhecimento que foi aqui colocado. Então a gente está finalizando hoje, o episódio de hoje, onde a gente falou sobre Novembro Azul, o mês da saúde do homem. E eu gostaria de agradecer demais a participação dos meus amigos, Dr. Guilherme Maia, urologista, Dr. Flávio Pacheco, clínico, toda a equipe do staff do IMIP Educa. E não esqueça, se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site, fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que vão fazer toda a diferença na sua formação profissional. E não deixe de se inscrever no nosso newsletter no site imipeduca.com.br. E se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Aproveita para entrar lá e se inscrever para receber as notificações e em tempo real esse e outros episódios assim que eles estiverem disponíveis para que você possa nos assistir. E aí eu passo as últimas palavras de agradecimento para Dr. Flávio. Flavinho, fica à vontade. Agradecer o espaço, né? Falar sobre saúde, promoção de saúde, para mim a minha paixão, né? Eu prefiro tratar o indivíduo saudável para que ele não fique doente do que tratar a doença. Mas reforçar que, assim, para além de consultório privado, a gente tem aqui um serviço SUS com uma boa estrutura, com profissionais treinados para acolher. Claro, existem algumas limitações de marcação, mas a clínica médica do IMIP é referendada pelos postos de saúde da prefeitura. Deixo aqui o espaço para quem quiser marcar uma consulta, procurar um atendimento. A gente está amplamente capacitado para prover isso que a gente está conversando aqui, tá certo? E mais do que isso, se não for aqui, procure um médico, uma pessoa que você confia, converse. Se ele não se sentir seguro para conduzir a fundo, existem várias pessoas que ele pode encaminhar na rede também. O importante é você ter uma pessoa que queira cuidar de você. Maravilha, Fabinho. Obrigado. Dr. Guilherme Maia. Para mim é um orgulho estar aqui, primeiro com o Fernando, que é um amigo, né? E eu tô no IMIP desde 2006 e 2007, meio revelando minha idade, mas tô há bastante tempo e vi muita coisa aqui aumentar, progredir, melhorar, inclusive dentro da nossa especialidade, dentro da área da urologia, em tudo. Então o IMIP tem um papel fundamental dentro do Estado. Dentro da urologia a gente tem um suporte muito grande no câncer de próstata, e todos os tipos de câncer, mas o câncer de próstata é um dos nossos grandes focos. Nós temos uma fila que não é tão grande e a gente consegue dar conta de todos os cânceres do homem. E agradecer essa oportunidade de esclarecer mais um pouco, vai chegar a muita gente e é isso que a gente tem conversado. Espero que a gente tenha outras oportunidades, é muita coisa para conversar. Vamos ter sim.
Quero agradecer a vocês dois. E agradecer especialmente a você que nos escutou até agora. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.